Olá, tudo bem? Você já parou para pensar um pouquinho sobre o que são os milagres? Muitas pessoas dizem: milagres não existem, ou simplesmente milagres não podem existir porque senão estariam, sei lá, negando a ordem natural que Deus estaria sustentando e teria estabelecido desde o princípio de todas as coisas. Mas veja que antes de tudo, antes de discutir se é possível milagre, se não é possível, né? Se de fato as objeções que são colocadas têm sentido ou não, é importante fazer a seguinte pergunta, ou seja, o que é um milagre? Quando nós estamos falando de milagre, nós estamos falando do quê? É sempre importante, quando nós estamos refletindo, pensando sobre algo, buscar dar uma definição daquilo que estamos falando. Senão simplesmente vira uma verborragia, onde um fala uma coisa, outro fala outra. Então, do ponto de vista de um procedimento metodológico, digamos assim, minimamente adequado, nós precisamos definir as coisas. E, infelizmente, quando nós estamos falando de milagre, as pessoas têm muito a ideia de que o milagre é como se ele fosse um show do poder de Deus, né? Uma coisa simplesmente portentosa, onde Deus quer manifestar, né, a sua onipotência, chamando a atenção de todo mundo. Não, o milagre não é isso. O milagre não é um show, o milagre não é uma ostentação do poder divino. Lógico que falar de milagre pressupõe que você parte do princípio que Deus exista. Deus existe, e se de fato Ele é o ser sumo e perfeito, não lhe pode faltar nenhuma perfeição e, portanto, ele não pode deixar de ter a onipotência, ou ser a própria onipotência em si. Então, se de fato Deus existe e é onipotente, Deus é capaz de fazer milagres. E quando falamos de milagre, nós estamos falando sim de algo extraordinário e que, portanto, está indo além da mera questão daquilo que é natural, daquilo que está vinculado à ordem natural. Então, o milagre, ele é uma ação divina extraordinária. Porém, nós precisamos entender que o que importa no milagre não é apenas essa dimensão de ser algo extraordinário. Ou seja, o milagre, ele tem uma dimensão extraordinária, mas o importante é que é algo extraordinário feito como um grande sinal. Por isso que na própria Sagrada Escrituras, principalmente na tradição joanina, quando você pega ali o Evangelho segundo São João, por exemplo, São João não usa tanto o termo milagre, ele usa o termo sinais. Jesus realiza sinais. Então, é assim que me parece que nós precisamos pensar o milagre. Ou seja, o milagre é um sinal extraordinário de Deus. Ou é algo extraordinário feito por Deus como sinal de algo que Deus quer nos dizer. Por isso que na Escritura nós sempre vamos ver que o milagre se manifesta no contexto oracional, Deus respondendo à oração humilde e confiante de alguém, ou Deus realizando um milagre para confirmar, para autenticar a missão de alguma pessoa que foi enviada por Deus, né? E, portanto, para que nós possamos compreender não só o que é um milagre, mas se realmente aquilo que está sendo chamado de milagre é um autêntico milagre, é realmente um milagre verdadeiro, nós precisamos levar em consideração, me parece, 3 critérios ou 3 condições que são fundamentais para que a gente não confunda o verdadeiro milagre com outros acontecimentos que podem até ser
portentosos e nem por isso são milagres. Então a primeira coisa que nós precisamos entender e precisamos observar e ver é se aquilo que está sendo chamado de milagre trata-se realmente de um fato real. É realmente um fato, né? Ou seja, deve ser analisado, averiguado com exatidão, para que, se aquilo que está dizendo-se ou chamando-se como milagre, realmente corresponde à realidade, foi um fato realmente ocorrido, né? Por quê? Porque muitas vezes o que as pessoas falam ou dizem sobre milagres, muitas vezes são verdadeiras invencionices, superstições ou, no fundo, fantasias populares. Então, em primeiro lugar, nós precisamos averiguar se nós estamos falando realmente de um acontecimento, de um fato, de algo que realmente aconteceu, ou de uma fantasia ou de uma invencionice, né? Então, por isso que aí entra toda aquela questão de testemunhas oculares, né? Quem realmente viu aquilo acontecer. Veja que eu não estou nem discutindo qual é o sentido que está por trás daquele fato, qual é o seu significado. Eu estou dizendo o que ocorreu. Então, uma coisa é uma pessoa que é aleijada, está de cadeira de roda, né? Não andava há anos, não tinha condições nenhuma de andar, e de repente, depois de uma oração, ela se levanta sozinha e começa a andar. E muitos viram isso. Então, isso é um fato. Uma outra discussão, qual é a causa desse fato? O que eu estou dizendo aqui no primeiro ponto, a condição e o critério para ver se houve um milagre, o primeiro ponto é esse. É realmente o fato? Ou é uma fantasia ou uma mentira que foi inventada por alguém? O segundo critério, o segundo ponto, trata-se de analisar, né, de se voltar sobre esse fato real e ver, pensar se as ciências naturais contemporâneas a esse fato, se elas têm condições ou não de maneira absoluta explicar esse fato. Então veja que mesmo que tenha ocorrido um fato, né, que no primeiro momento parece tão extraordinário, ele é portentoso, parece extraordinário, mas em primeiro lugar nós devemos sempre buscar uma explicação natural. Então, ao analisar esse fato, se realmente aquilo aconteceu, vamos ver se as ciências contemporâneas a ele, ou seja, naquele contexto, na época em que aconteceu, de acordo com o conhecimento que se tinha, toda aquela situação, se a ciência é capaz de explicar aquele fato. Se as ciências naturais forem capazes de explicar esse fato de maneira absoluta, deixando bem claro as suas causas, então não se trata de um milagre. O segundo critério é justamente esse, né? É a impossibilidade das ciências naturais conseguirem explicar aquele fenômeno, aquele acontecimento. E o terceiro critério, ou terceira condição, é que esse fato histórico, inexplicável pelas ciências naturais, ele não pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Ele deve ter ocorrido em um contexto profundamente piedoso, amoroso, ou seja, em um contexto que realmente teria a chancela de Deus, a resposta de Deus a alguém que estava ali rezando. Portanto, né, não basta ter sido um fato histórico, não basta simplesmente ser algo portentoso, né, esse fato. Não tem o milagre, se de fato ele é um algo extraordinário feito por Deus como um sinal, ele deve ocorrer em um ambiente de profundo diálogo entre Deus e o ser humano. Um milagre só pode ocorrer num contexto piedoso, de amor, de fato súplica, de abandono nas mãos de Deus. E, portanto, nunca ocorrerá um milagre num contexto de vaidade, num contexto
de espírito mercenário, num contexto de vício, num contexto, portanto, de charlatanismo, onde nós abusamos da boa-fé das pessoas, onde nós muitas vezes sugestionamos um monte de coisa e manipulamos o sentimento e a consciência das pessoas. Nesse contexto, nunca ocorrerá milagre. Nunca. E se, de repente, você vai dizer, professor, mas de repente aconteceu ali uma coisa portentosa, inexplicável. Veja, para a tradição cristã, os demônios também existem, o diabo também existe. Então, até um certo ponto, o demônio também tem poder para realizar determinadas coisas se for autorizado pela providência divina, segundo o pensamento cristão, né? E por fim, alguns poderiam objetar, dizendo, ora, o milagre pensado dessa forma, ele é um fato que foge à ordem natural, à ordem normal dos acontecimentos. Portanto, é como se Deus, né, estivesse indo contra ao que ele mesmo criou e estabeleceu. Ou seja, Deus estaria derrogando as leis que ele mesmo imprimiu à natureza, se ele fosse o autor de um milagre. Ora, a primeira coisa que nós precisamos ter claro é que o milagre, ele não está fora da ordem geral. Ou seja, existe a providência divina e Deus, pela sua providência, ele rege e governa todas as coisas. Então existe uma ordem geral e a providência divina abarca essa ordem geral. Ora, o milagre, ele não está fora dessa ordem geral. Por isso que Deus faz o milagre conforme a sua vontade, né? Conforme o seu plano, conforme a sua sabedoria, ele emite de fato algum sinal conforme o seu querer e o seu entendimento, digamos assim. Se é assim, nós precisamos entender que, por um lado, a providência divina que abarca essa ordem geral, ela se exerce habitualmente através das leis da natureza. Então, através das leis da natureza, a providência divina já está agindo. Portanto, Deus procura ajudar todas as criaturas a atingir o seu fim. Deus procura dar às criaturas o que é necessário para que elas consigam ser aquilo que elas são chamadas a ser e a atingir o seu fim. Logo, a providência já se exerce por intermédio das leis da natureza. Porém, pode também essa própria providência intervir de maneira extraordinária, ou seja, fora ou acima das leis da natureza, desde que isto contribua, né, de maneira mais eficaz para a realização do plano de Deus, né, destinado a salvar e santificar os homens. Então, isso não é contraditório, porque de fato é aquela história, é Deus, é a providência divina, abarcando essa ordem geral. Num plano, ele se utiliza das leis da natureza, né? A própria providência, por intermédio das leis da natureza, se exerce, mas também de maneira extraordinária, conforme a vontade de Deus. Se isso for contribuir para que o plano de Deus se realize melhor e para que a salvação ocorra melhor, Deus pode, de maneira extraordinária, né, pela sua providência, ou a própria providência, agir fora e acima das próprias leis naturais, né? E isso parece ocorrer quando ele de fato efetiva um milagre, né? Portanto, não é absurdo dizer que realmente Jesus realizou milagres. Ou seja, se de fato Deus existe, é onipotente, ele pode sim realizar ações extraordinárias como um grande sinal de algo que ele quer nos dizer ou fazer. Tá certo? Se Jesus, portanto, né, realmente existiu, como nós já vimos, dizer que ele realizou milagres não é absurdo, ou seja, na medida em que se crê que ele era Deus e não só homem,
ele teria condições de realizar milagres, e a gente vê como essa questão dos milagres era extremamente importante na tradição bíblica, nos evangelhos, né? A gente vê como que em Marcos, né, e também em outros evangelhos, nós vamos encontrar ali muitas narrativas de milagres. Isso mostra que se tudo isso fosse invencionice, como eu já disse na aula anterior, se tudo isso fosse invencionice, né, e manipulações ou mentiras dos apóstolos, eles teriam tido sérios problemas, teriam sido denunciados e sofreriam penas bem duras, né? Então, a questão é de que algo ocorreu. Para, nos evangelhos, você encontrar tantos relatos de milagres, com certeza existiram fatos e sinais nesse sentido. Algo ocorreu, Cristo realmente fez algo, senão não teria chamado tanta a atenção, né? Evidente que aí, biblicamente, muitas vezes vai se estabelecer critérios para se defender, digamos assim, a historicidade dos milagres de Cristo. Mas o que eu quis focar aqui é justamente explicitar o que é um milagre e, quando estamos falando de milagre, de que está se falando, tá? E em quais condições podemos realmente dizer que há um autêntico milagre. Forte abraço. Se você gostou, deixa a sua curtida, compartilhe e dá uma olhada aí na bibliografia recomendada. Tchau, tchau.